Nesta videoaula vamos falar de roteamento estático, a forma mais fácil de configurar uma rede com alguns routers, mas incomportável caso o número de routers seja muito elevado. Vamos aprender que os routers têm uma visão muito limitada da topologia da rede, sendo necessário implementar novas rotas para atingir redes distantes. Por exemplo, nesta rede temos 4 redes e os routers ao início não vão ter rotas para todas as redes. Os tópicos para esta videoaula são a tabela de roteamento, a visão do router, adição de rotas diretamente conectadas, comando IPRoute, que é utilizado para adicionar rotas estáticas sumarizadas, ou seja, agregação de várias redes, e a rota padrão. Esta é a tabela de roteamento que vamos ter no nosso router antes de qualquer configuração. Neste momento, qualquer pacote que chegue a este router é descartado, pois não temos qualquer rota para qualquer que seja o destino de um pacote. A melhor técnica para perceber o que o router vê é sentar-nos no lugar do router. Estando sentado no lugar do router, apenas conseguimos ver as nossas interfaces e os IPs das mesmas. Neste caso, ficamos a saber que temos duas interfaces que estão ligadas a duas redes, sendo a rede 192.168.1.0/24 e a rede 192.168.2.0/24. Sem rotas estáticas ou sem um protocolo de roteamento, não temos rotas para outras redes distantes, apenas para estas duas. Como podemos verificar quando configuramos e ativamos novas interfaces, é adicionada uma nova rota para a rede respectiva na tabela de roteamento. Tal como configuramos a interface e é adicionada uma nova rota, se desativarmos ou apagarmos o IP de uma interface, a rota é eliminada da tabela de roteamento. Experimente desativar a interface com o Debug IP Routing ativo e verifique a rota a ser apagada da tabela de roteamento. A distância administrativa de uma rota diretamente ligada é de 0 e tem um custo também de 0, como podemos comprovar na imagem após a palavra métrica, que é a métrica dos custos. Para podermos enviar pacotes para redes distantes, ou seja, que não estejam ligadas diretamente ao router, a maneira mais fácil é utilizar as rotas estáticas. O comando é o IPRoute e o primeiro parâmetro é o endereço da rede que pretendemos atingir. O segundo é a máscara da rede em questão e por último temos o parâmetro de saída, que podemos configurar com o IP do próximo salto ou com o nome da interface. Para apagar uma rota estática é só fazer o comando com o no antes. Há uma vantagem em usar interfaces de saída em rotas estáticas para redes ponto a ponto. O processo da tabela de roteamento só precisa executar uma única pesquisa para localizar a interface de saída e não uma segunda pesquisa para resolver o endereço próximo salto. Para saber que rotas devemos adicionar à tabela de roteamento, devemos concentrar-nos em cada router. Como já sabemos, a visão do router 1 é apenas as redes 192.168.1.0 e 192.168.2.0. Isto quer dizer que se enviarmos um pacote para as restantes redes, não haverá uma rota na tabela de roteamento, logo é descartado. Como se pode já prever, temos de adicionar as restantes rotas à tabela de roteamento. Quais são? São a 192.168.3.0 e a 192.168.4.0. Logo, os comandos que temos de realizar são os seguintes. Agora é só fazer o mesmo raciocínio para os restantes routers. Como podemos imaginar, podemos ter imensas entradas numa tabela de roteamento e cada vez que o router tem que encaminhar um pacote, tem que percorrer a tabela até encontrar a rota para a rede que pretende. Isso pode causar muito processamento no router, mas existe uma forma que por vezes pode ser aplicada para diminuir a tabela de roteamento. Esta técnica chama-se sumarizar rotas e consiste em agrupar várias rotas que saiam pela mesma interface em apenas uma rota. Estas rotas têm de ser redes seguidas ou não pode haver redes entre as mesmas a saírem por outras interfaces. Supondo que temos esta tabela de roteamento no nosso router, com estas 3 entradas,
para a rede A, B e C, e verificando que a rede A está contida na rede B, que por sua vez está contida na rede C, imaginando que queremos enviar um pacote para o endereço 192.168.1.24, qual é que será a rota que o router vai decidir, visto que este pacote pode ir para qualquer uma das rotas? Bem, o router vai verificar das três redes qual é que tem maior correspondência no número de bits da máscara. Ou seja, na rede A vamos ter uma correspondência de 24 bits. Já na rede B e C apenas vai ter uma correspondência de 23 bits, porque o 24º bit é 0 nessas duas redes e no endereço é 1. Logo, o pacote vai seguir pela primeira rota, que é a rede 192.168.1.0/24. Existe uma rota tão importante que tem um nome, chamada rota padrão. A rota padrão nada mais é do que uma rota para qualquer rede. Ou seja, se chegar ao router um pacote com um destino que não existe na tabela de roteamento, o pacote é descartado, porque não existe uma rota de saída para o mesmo. Imagine que o vosso router está ligado à internet. Agora suponham que queremos aceder a um site que está alojado na internet. Como estão a imaginar, o IP desse site não vai estar na tabela de roteamento do router. Logo, a solução é ter uma rota padrão. Isto é, qualquer endereço IP que não esteja na tabela de roteamento é enviado pela interface serial 0/0 no nosso caso. Com esta videoaula podemos concluir que o roteamento estático apenas é comportável para redes pequenas. Em redes muito grandes temos que utilizar protocolos de roteamento. O comando para adicionar novas rotas estáticas é o IP-route. O router só consegue ver as suas próprias interfaces, consequentemente adiciona à tabela de roteamento as redes das suas interfaces. A sumarização diminui as tabelas de roteamento, mas pode, quando mal aplicado, descartar pacotes. No caso de várias entradas para a mesma rede na tabela de roteamento, o router decide o envio de pacotes pela maior correspondência dos bits da máscara de rede, com o endereço de destino do pacote. Sem a rota padrão, era necessário ter todas as rotas da internet nos nossos routers.